Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre o tema Força em distribuições discretas de carga, aqui dentro da nossa playlist de Física 3. Beleza? Os exercícios de hoje vão ser tirados do livro do Moisés Nussenweig, volume 3, legal? Então vamos lá para as nossas questões. Então a nossa primeira questão de hoje vai ser a questão 5, tá? Do Moisés, que diz o seguinte, ó. Duas esferinhas idênticas de massa m estão carregadas com carga Q e suspensas por fios isolantes de comprimento L. O ângulo de abertura resultante é 2θ. Aqui está a figura do lado, certo? Ilustrando isso que a gente acabou de ler. Então tem aqui, ó, uma carga Q desse lado, uma carga Q desse outro, beleza? Elas estão suspensas por esses dois fios aqui. O ângulo de abertura aqui é 2θ. Da onde a gente já pode tirar que esse ângulo aqui, se eu dividir ele ao meio, vamos prestar atenção que como ele falou que as duas esferinhas são idênticas, então isso a gente pode inferir que esse ângulo aqui só de um lado é θ, beleza? E o comprimento do fio vale L, legal? A carga está aqui, Q, beleza? E essa carga também tem uma massa M, legal? Vamos lá. O ângulo de abertura resultante é 2θ. Letra A, mostre que, aí tem uma expressão aqui, ó, Q quadrado cosseno θ é igual a 16π ε0 L quadrado mg seno ao cubo de θ. Vamos atrás de demonstrar essa expressão. Na letra B, ele pede que a gente substitua alguns valores numéricos e encontre o valor de Q. Primeiro a gente tem que mostrar essa expressão aqui de cima, certo? Como é que a gente vai começar essa questão? Primeiro a gente tem que fazer o diagrama de forças. Vamos escolher uma carga dessas duas aqui para trabalhar. Eu vou escolher a carga aqui do lado direito, beleza? Então vamos lá. Quais são as forças que estão agindo sobre essa carga? Primeiramente, a gente tem aqui para baixo, a primeira coisa que a gente pode já observar que nós temos a força peso, beleza? E essa força peso vale mg, legal? É o produto da massa vezes a gravidade, a força peso que a gente conhece desde lá a física 1, não é? Para a direita aqui, a gente tem a nossa força elétrica. Legal? Força elétrica que é dada pela lei de Coulomb. Como é que eu sei que essa força está para a direita? Porque a força ela se direciona ao longo da linha que une os dois centros das duas cargas. Então, se a carga Qzinho está do lado esquerdo aqui, ó, e a outra carga Qzinho está do lado direito, entre elas vai haver aqui uma linha horizontal e é sobre essa reta que vai estar direcionado o vetor força elétrica apontando para a direita, no nosso eixo X. Legal? Já o terceiro vetor, ele vai estar ao longo do próprio fio, certo? Que eu vou tentar colocar aqui com uma outra cor, vamos ver. Vou colocar aqui de amarelo, ó, certo? Esse aqui, esse amarelo aqui não apareceu muito. Vamos pegar aqui um vermelho também. Ó. Então, o outro vetor vai estar aqui ao longo desse próprio fio, que vai ser a nossa tração, certo? Então, aqui está a nossa tração, legal? Então, eu vou traçar aqui, ó, um eixo Y e um eixo X, legal? Esse aqui é o nosso eixo X, esse aqui é o nosso eixo Y. E como esse ângulo aqui, θ, ele é alterno e interno com esse outro ângulo aqui, eu posso afirmar que esse ângulo aqui vale θ também, devido à propriedade das duas retas paralelas cruzadas por uma transversal, né? Nesse caso aqui, o eixo Y, ele é paralelo com essa outra reta aqui, ó, que a gente dividiu o ângulo no meio. E essa linha aqui do fio que segura a carga é justamente uma transversal, fazendo com que esses dois θs aqui sejam congruentes por serem alternos internos. Beleza? Para que serve isso? Porque agora a gente pode desenhar aqui embaixo como fica a decomposição de forças dessa tração aqui nos eixos x e y. Vamos ver como é que ficou. Então ficou assim a nossa figura, ó. Tá vendo? Aqui está a tração, né? Para a esquerda e para cima, e eu já decompus ela aqui nos dois eixos, ó, x e y, tá bem? Então aqui para a esquerda a gente ficou com a nossa componente tx, que vai valer quanto? Esse tx ele vai valer t seno de θ. Por quê?
Porque se você observar aqui em cima, ó, esse TX ele corresponde a essa distância aqui, que é o cateto oposto desse triângulo retângulo aqui de cima. Legal? Enquanto que o TY ele vai valer T cosseno de θ, porque ele corresponde justamente ao cateto adjacente desse mesmo triângulo retângulo. Legal? Agora a gente só tem que fazer a segunda lei de Newton para os dois eixos, né, x e y. Beleza? Vamos começar aqui pelo eixo y. Então vamos lá. Ó. Em y, o que nós temos? Em y, a gente tem que o módulo do TY tem que ser igual ao módulo da força-peso, porque esse sistema está em equilíbrio. Ele não está indo nem para cima e nem para baixo, né? As cargas estão paradinhas lá. Isso significa que as duas forças em módulo são iguais. E aí elas se equilibram, beleza? Quem é o nosso TY? O nosso TY ele vale T cosseno de θ. E o nosso peso é a massa vezes a gravidade. Da onde a gente tira, então, que o T, que é o valor da força de tração, vale mg sobre cosseno θ. Então, vamos reservar essa informação aqui, tá bem? E agora vamos ver o que acontece na parte x, certo? Mas antes, vamos primeiro definir uma distância aqui. Ó, essa força elétrica ela vai depender dessa distância entre as duas cargas, ó, daqui até aqui, beleza? E quem é essa distância? Vamos chamar essa distância bem aqui, ó, de D, certo? Quem é esse D? Esse D, já que isso aqui é um triângulo retângulo, ó, ele vale L seno de θ, legal? E essa distância entre as duas cargas aqui, portanto, eu vou chamar de 2D, legal? Agora a gente consegue já ver o que acontece aqui na parte x do nosso problema, porque vai ficar assim, ó. Em x, nós temos, pelo mesmo argumento, né, do equilíbrio e tudo, né, as cargas elas não estão se movendo para a esquerda nem para a direita, elas estão paradinhas lá. Portanto, a força elétrica ela tem que ser em módulo igual à componente x da tração. Legal? Então, vamos substituir quem é quem aqui. Ó. A força elétrica é dada pela lei de Coulomb. Então, é 1 sobre 4πε0 vezes o produto das cargas, que vai me dar Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 2D, certo? E essa distância está ao quadrado. Legal? Isso tem que ser igual à componente x da tração, que vale T seno de θ. Beleza? Então, agora vamos desenvolver isso aqui. Ó. Vamos aqui para a parte de baixo. Vai ficar da seguinte forma. Aqui em cima, quem a gente vai ter? Eu vou ter aqui o Q quadrado. Legal? Olha, já vou adiantar uma coisa aqui. Ó. Esse cara bem aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, vai me dar 4, certo? Então, já sabendo disso, eu vou escrever esse 4 que vai sair daqui, vezes esse outro 4 aqui, ó, eu vou escrever 16 aqui embaixo. 16π, tá? Epsilon 0. E vai ficar quem? Vai ficar, ó, 1 sobre d ao quadrado. Mas quem é o d? O d vale L seno de θ. Isso tudo está elevado ao quadrado. Legal? E do outro lado a gente tem t seno de θ. Mas quem é o t? A gente descobriu aqui na primeira parte que o t vale mg dividido por cosseno de θ. E isso aqui está multiplicado pelo outro seno de θ. Beleza? Então agora é só fazer a multiplicação cruzada e já vai sair direto o resultado da letra A, certo? Porque ó, na parte da esquerda vai ficar esse Q quadrado aqui vezes esse cosseno que eu vou passar multiplicando para lá. Então eu vou tirar aqui, ó, do lado esquerdo, Q quadrado, cosseno de θ. E na parte direita vai ficar quem? Ó, vamos aqui, ó. Vai ficar esse 16πε0. Então, fica 16πε0. Quem mais? Daqui, ó, de dentro desse parêntese,
vai sair um L quadrado. Então, eu vou escrever ele aqui do lado, L quadrado. O mg, que já estava aqui desse lado, eu deixo ele lá. Então, continua mg. Esse seno θ, que já estava aqui, junto com o seno θ quadrado, que estava aqui de dentro desse parênteses, que eu vou passar multiplicando, vai me dar seno ao cubo de θ. Então, a gente demonstrou o que a gente queria, né? Tá aqui, ó, chegamos no nosso resultado da letra A. Beleza? E agora, fazendo as substituições numéricas para achar a letra B, vai ficar da seguinte forma. Então, vamos trazer a nossa expressão para cá, para um slide em branco, né? Para ficar um pouco melhor, certo? Então, eu vou escrever aqui a mesma expressão que a gente tinha lá no slide anterior. Aqui está, certo? Q quadrado cosseno θ igual a 16π epsilon 0 L quadrado mg seno ao cubo de θ. Beleza? Então, agora vamos substituir os valores numéricos. Quem a gente quer encontrar? O valor do Q, certo? Então, primeiro eu vou deixar o Q quadrado desse lado, tá? O cosseno θ eu não vou escrever ainda, porque depois eu vou passar ele dividindo, beleza? Eu vou pegar esse cosseno e passar dividindo lá para o outro lado. Então, vamos escrever o numerador primeiro, que é esse lado direito aqui da igualdade. Então, aqui vai ficar 16π, tá? Quem é o ε0? O ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12. É um valor tabelado, né? Da permissividade elétrica do vácuo. Legal? O L quadrado, ó, o L é 20 centímetros. 20 centímetros é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 2 metros. E isso tudo está ao quadrado. A massa vale 1 grama, isto é, 1 vezes 10 a menos 3 quilograma. Beleza? Que mais? O G é a aceleração da gravidade, que vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o seno de θ é o seno de 30, tá bem? Seno de 30 graus, que vale meio, né? E isso tudo está elevado ao cubo. Agora, isso tudo aqui nós vamos dividir por quem? Por cosseno de θ, que foi aquele cosseno de θ que estava lá do lado esquerdo, esse aqui, e a gente passou dividindo, tá? Só que o θ vale 30, então já vamos colocar aqui cosseno de 30 graus. Legal? Então, vamos fazer algumas contas aqui primeiro. Olha só. Então, ficou desse jeito, ó. O 16π eu deixei aqui, tá? Do mesmo jeito que estava. O 8,85 também, 10 a menos 12, beleza. Esse cara aqui dentro, ó, 20 vezes 10 a menos 2, eu ando duas casas com a vírgula para cá, dá 0,2. Elevado ao quadrado, deu esse meu 0,04 aqui. 1 vezes 10 a menos 3 é só o 10 a menos 3. O 9,81 deixa aqui. O seno de 30 é meio. Elevado ao cubo, aqui, ó, deu esse meu 1,1 sobre 8 aqui, tá? E o cosseno de 30 aqui embaixo é raiz de 3 sobre 2. Legal? Então, agora a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Esse 16 com esse 8 aqui vai me dar um 2 aqui. Beleza? Esse 2 aqui do raiz de 3 sobre 2 embaixo vai passar multiplicando aquele outro 2 lá em cima, vai dar 4. Beleza? Então, a gente pode fazer agora as operações só com os números aqui em cima e vamos ver quanto é que dá. E tá aqui, ó, fazendo as multiplicações, né? A gente chegou nesse resultado, beleza? Aí, agora, o que a gente faz, ó? A gente pode... Tá, pera aí, deixa eu só refazer aqui. Esse 8 eu cortei com aquele 16 ali, sobrou um 2. A gente pode agora multiplicar na calculadora esse 13,89096 pelo π e dividir pela raiz de 3 e ver quanto é que dá. E vai me dar o seguinte, ó. Tá aqui, deu esse resultado. Beleza? 29, esse número aqui, 195411442, né? Vezes 10 a menos 15, beleza? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa pegar esse quadrado aqui e passar a raiz para o outro lado. Então, vai ficar o Q, né? Que ele é igual à raiz disso tudo aqui. Vamos logo colocar aqui quanto dá? Ó, tirando essa raiz aqui, eu já fiz aqui na minha calculadora e me deu 1,58 vezes 10 a menos 7 coulomb. Beleza? Se você olhar lá na resposta do livro, está dizendo que é Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 7 coulomb. É exatamente o que a gente encontrou aqui só com um arredondamento. Beleza?
Então está aqui a nossa resposta do item B dessa questão. Então vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão é a questão 6 do livro do Moisés, também desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: cargas Q, 2Q e 3Q são colocadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado A. Está aqui a figura do lado, beleza? Bom, triângulo equilátero, certo? Então esse lado aqui vale L, esse lado aqui também vale L e esse lado aqui vale L, legal? Então já sabemos isso. Outra coisa que a gente sabe que todos os ângulos aqui são iguais a 60 graus, beleza? Então esse ângulo aqui vale 60 graus, todos os outros também valem 60, porque são três ângulos iguais e a soma deles tem que dar 180, que é a característica de todos os triângulos, beleza? Que mais? Ele diz assim, ó, uma carga Q de mesmo sinal que as outras três, é colocada no centro do triângulo. Então está aqui a nossa carga Q. O centro do triângulo, ele é todos os centros, baricentro, tudo, né? E a gente sabe que existe uma distância aqui que esse centro, né? Que esse centro está localizado do vértice aqui logo acima, né? E também do lado abaixo dele, que é o que a gente chama de base, né? Beleza? Então, essa distância aqui corresponde justamente a 1/3 da altura. Tá? Professor, como é que você sabe disso? Porque se a altura do triângulo aqui, ó, é esse Hzinho aqui, tá? Existe um teorema na geometria que diz que esse centro ele divide esse comprimento em dois segmentos, sendo que esse maior é 2/3 da altura e esse menor é 1/3 da altura. Tá bem? A gente sabe isso lá da geometria plana. Beleza? Então nem preciso fazer conta para descobrir essa distância aqui. Legal? Então esse Q ele vai estar nessa mesma distância também dessa carga e também dessa outra carga. Ó. Beleza? Então a distância R, que ele vai estar a cada uma das cargas, equivale a, ó, o R aqui vale 2/3 dessa altura, beleza? Então guarda essa informação aí. Esse aqui é o nosso valor do R. Obtenha a força resultante sobre Q em módulo, direção e sentido, tá bem? Então vamos fazer um desenho aqui embaixo, só para não ficar muito poluído em cima desse nosso desenho aqui. Basicamente o que eu vou fazer é ver quais são as forças que estão atuando em cima dessa carga Q central. Assim ficou a nossa figura, ó, certo? O que significa isso aqui? Significa que nós temos três forças sobre essa carga Q central. Cada uma dessas forças devidas a uma dessas cargas aqui dos vértices do triângulo, que eu enumerei como 1, 2 e 3 aqui na nossa primeira figura. Beleza? Como todas as cargas têm sinal positivo, né? Ele não falou que é sinal positivo, ele só falou que é o mesmo sinal. Então a gente sabe que a força vai ser repulsiva, né? Porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então essa primeira força ela vai estar direcionada aqui, ó, ao longo dessa linha, que essa linha aqui faz 30 graus com esse eixo dos x aqui, certo? Então essa linha aqui faz 30 graus com o eixo x. Da onde você tirou isso, professor? Ó, esse ângulo é esse mesmo ângulo aqui, ó, que eu estou riscando em azul aqui na nossa primeira figura. Tá? Esse ângulo é 30, porque como esse raio aqui, né, essa distância R, tá? Ela é uma bissetriz desse ângulo, porque ela divide o ângulo em dois. O ângulo total era 60, portanto, esse ângulo, a metade do outro, ele vale 30 graus. Analogamente, para o lado direito, né, aqui eu vou ter outro ângulo de 30 graus. Tá? A nossa força F2 vai estar direcionada para baixo, beleza? Porque a carga 2 estava lá em cima, ela vai fazer uma força aqui repulsiva apontando para baixo. E ela tem um comprimento maior, o dobro desse primeiro aqui. Já o terceiro vai ter um comprimento que é o triplo do primeiro, porque a carga agora é 3Q, né? E ele vai estar direcionado aqui 30 graus acima, né, do eixo X, certo? Considerando aqui o sentido anti-horário. Beleza, o que a gente tem que fazer agora para achar a força resultante? Decompor as forças em x e y e encontrar a resultante em x, depois a resultante em y e fazer a força total.
Beleza? Vamos ver como é que fica a decomposição desses vetores. Aqui estão, portanto, as nossas componentes. Ó. Então vamos ver. Ó. Na parte do F1, a gente encontrou aqui o F1Y, aqui na vertical, e o F1X aqui na horizontal. Beleza? O F1Y, ele vai ser o F1 seno de 30, porque aqui a gente tem ó, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Da mesma forma, para o F3Y, a gente também tem o cateto oposto, ele também vai ser o seno de 30, legal? E já o F1x vai ser o F1 cosseno de 30, porque ele está aqui no cateto adjacente, na parte de baixo. Do lado do F3 também temos o cateto adjacente, portanto, a componente x vai utilizar o cosseno. Legal? Vamos ver como é que fica então agora aqui a nossa força resultante. Vamos fazer primeiramente a força resultante em Y. Quem é a força resultante em Y? Olha, para a direita, para a direita não, para cima, a gente tem quem? A gente tem o F1Y mais o F3Y e para baixo a gente tem o F2. Então o F2 vai ficar negativo. Legal? Como é que vai ficar? O F1Y, ele é o F1 seno de 30 graus. Legal? O F3Y é o F3 seno de 30 graus. E o F2 é o F2 mesmo. Beleza? Esse seno de 30 aqui vale meio. Beleza? Então, a nossa força resultante em Y vai ficar meio aqui na primeira parte do F1. Quem é o F1? 1 sobre 4πε0 carga Qzinho vezes a carga Qzão dividido pelo R quadrado, certo? Porque essa primeira carga aqui que está gerando o F1. Na parte do F3 vai ficar semelhante, ó. Com a única diferença que agora aparece um 3 aqui, porque a força 3 é gerada por essa carga 3Qzinho, beleza? E na parte do F2 vai ficar negativo, não tem o meio, né? Porque a gente não botou seno de ninguém aqui, ó. E vai ficar já direto pela lei de Coulomb. Aqui está, e agora aparece um 2 aqui no numerador, porque a carga que está gerando a força aqui é essa 2Q lá de cima. Beleza? Vamos colocar em evidência os termos constantes, né? Os termos comuns. Beleza? Então, os termos comuns são 1 sobre 4πε0, o Qzão, o Qzinho, né, primeiro, o Qzão também e o R quadrado, beleza? Quem sobrou aqui no parênteses? Na primeira parte sobrou meio, no segundo termo sobrou 3 meios e no terceiro termo sobrou menos 2, legal? Aqui a gente já observa o seguinte, olha, meio mais 3 meios dá 4 meios, 4 meios é 4 dividido por 2, que dá 2. Menos esse outro 2 aqui do lado, isso aqui dá 0, né? Esse parêntese aqui dá 0. Portanto, a gente tira a primeira conclusão que a resultante na parte y vale 0, ou seja, não tem resultante na parte y. A carga central aqui, Q, ela não vai se mover na direção vertical, nem para cima, nem para baixo. Beleza? E a gente já podia observar que realmente, ó, esses dois vetores aqui, que são as componentes y, do F1 e do F3, eles são a metade, né? Metade do F1 e metade do F3. Ou seja, metade de 1, que é meio, metade de 3, que é 1,5. Meio mais 1,5 dá 2, então a gente tem 2 para cima, que equilibra esse F2 aqui embaixo, né? Então, realmente não tem força resultante na parte y. Agora, vamos ver como é que fica na parte x. Na parte x, nós só temos duas forças, né? Que são as componentes de F3 e de F1 no eixo x, beleza? Sendo que o F3 está para a direita, então ele tem uma componente positiva, e o F1 está para a esquerda, então ele tem uma componente negativa. Como é que vai ficar? O F3x ele é o F3 cosseno de 30, legal? E o F1x é o F1 cosseno de 30 também, beleza?
Bom, então isso aqui, né, o F3 e o F1 são dados pela lei de Coulomb. A gente sabe que eles têm um termo comum, né, que é o 1 sobre 4π epsilon 0, tá? O Qzinho, Qzão vai ser comum também, o R quadrado vai ser comum também. Quem vai ficar? Vai ficar nessa parte 3 aqui, vai sobrar o 3, porque vai ser o 3Q daquela primeira carga, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? E na parte 1 vai sobrar apenas 1 vezes também aqui a raiz de 3 sobre 2, que a gente pode inclusive já tirar aqui também em evidência. Né? Como é que vai ficar então? A força resultante em x vai ser o seguinte, ó. Aqui está, certo? 1 sobre 4π epsilon 0 continua lá. O Qzinho, Qzão sobre R quadrado continua aqui também. Esse 3 vezes essa raiz sobre 2 menos 1 vezes essa raiz de 3 sobre 2 vai ser 2 vezes essa raiz de 3 sobre 2, beleza? Esse 2 aqui eu posso cancelar com esse 2 aqui também, legal? Então a gente chegou nesse resultado, porém falta tirar esse r quadrado, né? Porque a questão lá não estava em função do r quadrado, ela estava em função do L, não é? Então a gente vai ter que colocar em função do L. Como é que vai ficar? A gente vai ter que tirar de novo pela geometria. Ó. Então ficou assim. Lá na nossa figura, né, só vamos relembrar aqui, ó, a gente tinha lá um triângulo equilátero, né? E a gente sabe que o centro ele está localizado aqui numa distância 2/3 de h para cada um dos vértices, na é verdade? E esse é o nosso R, beleza? Aqui está a nossa altura, certo? H. Então, esse R vale 2/3 de H, que é o que eu escrevi aqui, beleza? Outra coisa, a altura do triângulo equilátero é um valor conhecido também, né? Se você lembrar lá da geometria plana, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Substituindo aqui, vai ficar da seguinte forma, ó. Esse R, então, ele vale o seguinte, ó. Ele vale 2/3. Quem é a altura? A altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente pode cortar esse 2 com esse 2 aqui, é ou não é? E a gente acha o valor do R. Quem é o R quadrado, portanto? Né? O R quadrado vai ficar da seguinte forma. Ó. Aqui está, né? O L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, e esse 3 aqui embaixo, né? Esse 3 bem aqui, ó, do denominador, quando eu elevar ao quadrado dá 9. Então, a gente pode cortar esse 3 com esse 9, vai sobrar um 3 aqui embaixo. Então, o nosso R quadrado, ele é L quadrado sobre 3. Agora, a gente volta isso aqui no nosso Fx, beleza? Vamos pegar isso aqui e substituir lá. Tá? Então, vai ficar assim, ó. O nosso Frx, ele vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, tá bem? Qzinho, Qzão continua lá. Quem é o R quadrado? O R quadrado é L quadrado sobre 3, tá bem? E aqui em cima tem ainda uma raiz de 3 que sobrou lá, certo? Então agora a gente pode arrumar isso aqui tudo. Tá aqui, ó, certo? Então é só pegar esse 3 que está aqui embaixo e jogar para a parte de cima, não é? E aí o raiz de 3 também é constante, eu puxei aqui para frente, ó, ficou 3 raiz de 3 sobre 4π epsilon 0, Qzinho, Qzão sobre L quadrado. Tá? Essa é a nossa força resultante em x. Como a gente sabe que a força resultante total ela é a soma do x com y, mas a parte y dava 0, portanto a nossa força resultante total ela vai ser igual à nossa força resultante x, beleza? Então ela vai ser isso aqui tudo, eu vou escrever de novo aqui, tá? Dividido por L quadrado, né? Só que na direção I, porque ela vai estar apontando para a direita, beleza? Ou eu poderia escrever em módulo e falar que ela é horizontal para a direita. E aqui a gente resolve mais uma questão. Tá? Então essa é a nossa segunda questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Então me acompanhem aí para mais questões nas próximas. Se você não deu like no vídeo ainda, dê o like no vídeo.
Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Tchau.